Atualmente, a cannabis foi descriminalizada no Brasil para uso pessoal. Porém, ela é legalizada. Isso significa que o porte para uso pessoal não é mais considerado crime com pena de prisão. Em vez disso, quem for pego com uma quantia pequena para uso próprio receberá outras punições. Apesar da confusão com relação ao termo jurídico, existem alguns fatos sobre a erva que são tão loucos que mais parecem mentira. E no vídeo de hoje você vai conferir 19 fatos inacreditáveis sobre a cannabis que mais parecem mentira, mas que pode apostar, viu? São todos reais. Para começar, você já se perguntou qual o registro mais antigo do uso de cannabis? Olha, é difícil afirmarmos com precisão quando ela começou a ser utilizada. No entanto, o registro mais antigo data do ano de 2727 a.C., quando o imperador chinês Shen Nung começou a utilizá-la de modo medicinal. Conforme os registros, ele a usava para tratar doenças como gota, reumatismo, malária e até mesmo problemas de memória. Essa história é bastante divulgada em vários artigos, mas só tem um problema: Shen Nung nunca foi um imperador chinês. O primeiro imperador da China foi Qin Shi Huang, no ano de 260 a.C., bem depois do que foi documentado. Atualmente, historiadores consideram Shen Nung como uma figura lendária, um personagem de narrativas que misturam mito e realidade. A cannabis era, sim, utilizada antigamente na China de maneira medicinal, apesar de não estar claro quando ela começou. Ou seja, o primeiro uso documentado da erva pode muito bem ter sido feito por alguém que tinha acabado de usá-la. Saindo da China e indo para o Egito Antigo, a deusa Xixat era conhecida por utilizar cannabis em seus rituais cerimoniais. Xixat era a divindade da sabedoria, da escrita e da medição, sendo que vários estudos sugerem o uso da erva nas práticas medicinais ligadas a ela. Pesquisadores acreditam que a cannabis era usada por sacerdotes e curandeiros do Egito para tratar dores, cuidar de inflamações e até mesmo para alcançar certos estados de consciência durante os rituais. Em textos médicos egípcios, como o papiro Ebers, de 1500 a.C., há diversas menções sobre o uso de cânhamo, principalmente para confeccionar utensílios. Até mesmo as múmias eram enterradas com vestígios de cannabis, com a planta sendo encontrada na múmia de Ramsés II. Por falar no cânhamo, ele é uma das matérias-primas mais versáteis da história, indo muito além do que apenas um uso recreativo. Ele é usado para fabricar cordas, tecidos, papel, materiais de construção e até mesmo combustível. A resistência e durabilidade dele foi utilizado ao máximo por civilizações antigas. Inclusive, ele pode ajudar os historiadores a entender como certas estruturas foram feitas. Na Ilha de Páscoa, lar das enigmáticas estátuas Moai, os historiadores sempre procuraram uma explicação para como as civilizações do passado teriam construído estátuas de 4,35 toneladas, para depois movimentá-las e as enterrar no chão. Em 2012, arqueólogos levantaram uma teoria. Eles usavam cordas feitas de cânhamo. Para sustentar essa teoria, eles construíram réplicas das estátuas e utilizaram as cordas de cânhamo para transportá-la pela ilha. Uma equipe de 18 pessoas foi capaz de transportar as estátuas de mais de 4 toneladas por cerca de 100 metros, apresentando uma explicação de como os antigos fizeram isso. Ou seja, nada de aliens. A resposta poderia ser a erva. Só não se sabe se eles usaram a erva também para poder puxar a corda e ter força. Mas enfim, isso só a história vai saber. O cânhamo também teve grande importância nos Estados Unidos, de modo que em 1619, seu plantio era não apenas legalizado, mas obrigatório. Uma lei na colônia da Virgínia obrigava que os agricultores locais cultivassem o cânhamo industrial, pois era uma planta considerada vital para a economia. O cânhamo era visto como um recurso estratégico para o crescimento das colônias e, atualmente, é possível até mesmo traçarmos um paralelo de importância entre ele e o petróleo. E caso alguém se recusasse a plantá-lo,
Em alguns casos, essa pessoa poderia até mesmo ir presa. Durante os séculos 17 e 18, a planta chegou até mesmo a ser aceita como forma de pagamento de imposto em vários estados. E isso durou apenas até o século XX, quando se instaurou pelo país uma campanha anti-erva, fazendo com que ela fosse proibida em vários estados. Mas antes da proibição chegar, muita coisa aconteceu. George Washington, general, presidente e símbolo da independência dos Estados Unidos, era uma das grandes figuras que cultivava cânhamo. Em seus diários, há várias menções ao plantio e colheita da planta, muito utilizada para a produção de cordas, velas e tecidos. O cultivo de cânhamo, durante a década de 1760, tinha como objetivo diversificar a agricultura, que até então era muito centrada no tabaco. No entanto, é importante explicarmos que, apesar dele ter, sim, cultivado o cânhamo, não há nenhuma evidência de que ele utilizasse a erva de maneira recreativa. O cânhamo que ele cultivava possuía baixos níveis de THC, sendo voltado inteiramente para uso industrial. Contudo, ainda assim é interessante vermos como um dos fundadores dos Estados Unidos investiu tanto na erva. E ele não foi o único não, tá? Benjamin Franklin, cientista, político, diplomata e outro dos fundadores dos Estados Unidos, não tinha uma plantação, mas sim uma fábrica. Exatamente, ele tinha uma fábrica de cânhamo. A fábrica que ele possuía não fabricava cânhamo industrialmente. Na verdade, ele operava uma gráfica na qual o papel era feito de fibras de cânhamo. A planta era muito popular na indústria devido às propriedades de suas fibras. E ela ser utilizada até mesmo no papel mostra o quão versátil era ela. Ela era tão versátil que se propagou até mesmo um mito de que a Constituição dos Estados Unidos teria sido escrita em um papel de cânhamo. No entanto, essa informação não é verdadeira, tá? Os documentos originais da história norte-americana, como a Constituição, a Declaração da Independência e a Carta de Direitos, foram redigidos em pergaminhos, apesar de que suas várias cópias e rascunhos podem muito bem ter sido feitas em folhas de cânhamo, ok? Apesar da proibição durante a Segunda Guerra, o uso da erva era permitida nos Estados Unidos. Porém, por um motivo bem diferente do que você possa estar pensando aí, tá? Na época, os Estados Unidos estavam em busca de desenvolver o soro da verdade. E adivinha só qual foi a substância escolhida para esse soro? Pois é, dentre os vários compostos psicoativos testados, a cannabis estava entre eles. Há relatos de que ela foi misturada a cigarros e entregue a prisioneiros para deixá-los mais suscetíveis durante os interrogatórios. Além dos cigarros, ela também era aplicada através de injeções. Havia uma crença de que, caso utilizada em grandes doses, a cannabis causaria um estado de confusão, fazendo com que as pessoas falassem mais. Bom, os resultados finais não foram os esperados. Em alguns casos, os prisioneiros apenas tinham aqueles ataques de riso, ou falavam coisas desconexas, mostrando que, para induzir a verdade, a cannabis não era a melhor escolha. Ela pode até não ter sido usada como soro da verdade, no entanto, foi protagonista de uma grande pegadinha nos anos 70. Em 1º de janeiro de 76, moradores de Los Angeles acordaram com uma surpresa. O famoso letreiro Hollywood havia sido modificado para Hollyweed. A pegadinha foi feita pelo estudante de arte Damien Finnegood, junto com alguns amigos. Gente, isso é muito engraçado. Para isso, eles usaram lonas em tecido para transformar os dois Os do letreiro de Hollywood em E. E apesar de ter sido visto como apenas uma brincadeira, na verdade, havia um significado político por trás. No dia anterior, a Califórnia havia aprovado uma legislação descriminalizando a posse de cannabis. O ato do estudante de arte foi um protesto e visto com bons olhos tanto pela mídia quanto pela população. Já no mesmo dia, o letreiro voltou ao normal. Décadas depois, em 17, o letreiro de Hollywood voltou a virar Hollyweed, logo depois da cannabis ter sido legalizada na Califórnia. Os dois episódios mostram como o letreiro de Hollyweed, teve uma participação especial e preciso. Nos anos 70, antes da internet surgir da maneira como conhecemos hoje, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a ARPANET,
O objetivo dela era conectar universidades e centros de pesquisa do país para trocar informações. E foi através da ARPANET, nos anos 70, que aconteceu a primeira venda online, um pacote de cannabis. A negociação foi feita entre estudantes do MIT e da Universidade de Stanford. Eles utilizaram o ARPANET para combinar a venda, combinando desde quantidade, valores e até um local para se encontrarem e concluírem a transação. Só que nenhum deles tinha ideia de que estariam entrando para a história dessa maneira. O objetivo inicial era utilizar a rede de computadores para a troca de informações, mas eles acabaram iniciando uma grande tendência da internet, a venda de um produto com rapidez e descrição. Ainda nos Estados Unidos, em 2012, algo muito estranho começou a acontecer nos hospitais da Carolina do Norte. Vários bebês recém-nascidos estavam testando positivo para cannabis. De início, a suspeita recaiu sobre as mães, com os médicos e oficiais acreditando que elas poderiam ter feito uso de substâncias e tê-las repassado para os bebês. Mas logo ficou comprovado que a causa era outra. Respire. Acredite se quiser. Nem pai, nem mãe. A culpa era do sabonete. Após realizar diversas análises, pesquisadores constataram que alguns produtos de higiene infantil, como sabonetes, podem causar um falso positivo para o teste de THC. O sabonete em si não apresentava nada de cânhamo, mas alguns de seus componentes químicos, ao reagirem com os anticorpos dos bebês, geram resultados enganosos, principalmente em testes rápidos. Em exames mais precisos, isso não ocorria. Para os bebês, nunca houve nenhum tipo de problema, e o caso serviu apenas de alerta aos hospitais, ajudando a definir limites de testes e mostrando que, em alguns casos, um simples banho pode virar um caso de doping infantil por engano. Em 2023, o FBI divulgou alguns dados sobre prisões relacionadas a cannabis nos Estados Unidos. Ao todo, 217.150 prisões foram relacionadas à erva, sendo que 84% dessas prisões foram por posse simples. Se considerarmos o número total ao longo de todo o ano de 2023, isso significa que, por dia, 595 pessoas foram presas, o equivalente a uma prisão a cada 2 minutos e 25 segundos, por causa de cannabis. Apesar do número ser alto, ele pode ser ainda maior, pois nem todas as agências relatam seus dados ao FBI. Nos Estados Unidos, a erva é legalizada em 23 estados para uso recreativo e em 39 como uso medicinal, mas ainda assim, inúmeras prisões são relacionadas por violações à cannabis, o que apenas demonstra que ela ainda é um grande problema ao país. Uma das características mais impressionantes da cannabis está no fato de que ela pode crescer em qualquer ambiente, sejam locais quentes, úmidos, frios ou até mesmo no alto de montanhas. Existem registros de cultivo e crescimento da planta em regiões que vão desde o Himalaia, passando pela África e indo até regiões da Europa Oriental próximas às áreas geladas do Alasca. O cânhamo e a cannabis foram domesticados de maneiras diferentes, de modo que desenvolvessem resistências específicas ao solo, à luz, ao clima, ou seja, para que literalmente pudessem crescer em qualquer lugar. Essa versatilidade é uma das principais razões pela qual a planta foi tão cultivada ao longo dos anos, seja pelos norte-americanos do século XVII, pelos sacerdotes nos desertos do Egito Antigo, ou até mesmo pelos chineses, há milhares de anos atrás. Até hoje, a cannabis é cultivada em vários lugares ao redor do mundo, pelos mais variados motivos. Seja para uso recreativo, medicinal, para utilização em rituais ou até mesmo para alimentar porcos. No Butão, país da Ásia Meridional, a planta sempre cresceu em abundância, nas beiras de estrada, nos quintais e até nos telhados das casas, de modo que eles tratam ela como se fosse uma planta qualquer. Os moradores locais não ligavam muito para a planta como uso recreativo. Ao invés disso, eles tinham outro destino para ela: alimentar os porcos. Em diversos locais do país é comum que ela seja usada para aumentar o apetite dos porcos, fazendo assim com que eles engordem mais rapidamente. E o mais curioso dessa história é que a grande maioria dos butaneses
nem sequer sabiam que a cannabis era usada de maneira recreativa ou medicinal. Para eles, era apenas a plantinha dos porcos. Bom, essa nova visão deles só se espalhou pelo país nas últimas décadas, com o aumento do contato com culturas ocidentais. Atualmente, o governo do Butão proíbe o uso recreativo da cannabis. Contudo, encontra uma enorme dificuldade em fiscalizar, justamente pelo fato da planta crescer em praticamente qualquer lugar do país. E para quem estiver se perguntando, diversos relatos dizem que porcos alimentados pela erva produzem um bacon muito mais vermelho e saboroso. Então, você aí, teria coragem de provar? Provar o quê? O porco ou a cannabis? Olha lá, hein? Bom, ainda falando sobre o efeito da erva nos animais, um estudo publicado em 2018 demonstrou que as abelhas são 17 vezes mais atraídas pelo pólen de cannabis. E o estudo foi realizado no estado do Colorado, onde a legalização permitiu uma maior plantação de cânhamo. Os pesquisadores descobriram que, mesmo sem produzir néctar, as abelhas estavam visitando as flores de cânhamo muito mais frequentemente. 17 vezes mais, para sermos bem específicos. O segredo está na quantidade de pólen que essa planta produz, bem maior do que as outras. E não, as abelhas não sofrem nenhum tipo de efeito psíquico aqui não, tá? Pois elas não possuem receptores para absorver o THC. No entanto, essa descoberta é vista com otimismo, pois com a população global de abelhas em declínio, alguns pesquisadores vêm sugerindo que o cultivo de cânhamo industrial pode ser um chamariz para as comunidades de abelhas em algumas regiões, ou seja, além de todas as suas propriedades, o cânhamo ainda pode ser um grande aliado para a preservação da vida das abelhas. Mas claro, aqui estamos falando apenas da flor de cânhamo, até porque inalar fumaça com frequência perto de seus pets pode prejudicar bastante a capacidade de farejar deles, tá? Contudo, você sabia que existem versões da cannabis medicinal desenvolvida especificamente para seus pets? Oi? O uso ainda é polêmico, apesar de não ser regulamentado na maioria dos países, como o Brasil, mas diversos veterinários apontam no benefício dessa versão medicinal em animais. É importante destacarmos que o uso da cannabis medicinal em animais não possui efeitos psicoativos. Ela é usada unicamente para o tratamento de algumas condições, como ansiedade, epilepsia, inflamações e até mesmo câncer. Apesar de se mostrar promissor, no momento ainda é algo que carece de estudos, pois o organismo dos pets é bem diferente do nosso, e o THC pode ser tóxico para eles em altas doses. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina Veterinária ainda não regulamentou o uso de cannabis medicinal. Outro lugar ao redor do mundo que também faz bastante uso da cannabis é o ar da Itália. Por mais estranho que possa parecer, em 2009, pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália mapearam a qualidade do ar de diversas cidades do país. Eles descobriram que cidades como Roma, Milão, Turim, Nápoles e Bolonha continham traços de cannabis, ou seja, a erva estava literalmente no ar. Apesar da descoberta, o estudo mostrou que a quantidade presente no ar não era autossuficiente para que alguém sentisse os efeitos apenas respirando. O que se comprovou foi uma espécie de poluição canábica urbana, demonstrando que o consumo da erva em locais públicos era bem mais comum do que se podia imaginar. Além da erva, o estudo também comprovou traços de nicotina, cafeína e outras substâncias no ar, o que somente intensificou um debate sobre os hábitos urbanos dos moradores. E com isso é possível dizermos que na Itália, até o ar é relaxado. Já na Ucrânia, na região de Chernobyl, o uso da erva tem outro propósito: ajudar a remover a contaminação do local. Desde 1998, a Ucrânia vem utilizando o cânhamo industrial como ferramenta para lidar com os efeitos de Chernobyl, o maior acidente nuclear da história. Cientistas perceberam que algumas plantas eram eficazes para limpar o solo contaminado, através de um processo chamado de fitorremediação. Nesse processo, as plantas conseguem absorver substâncias tóxicas do solo, desde metais pesados até partículas radioativas. E dentre as espécies analisadas, a cannabis se mostrou como a mais eficaz.
Ao realizarem testes com o cânhamo em regiões próximas a Chernobyl, cientistas comprovaram que ela era capaz de reduzir significativamente a presença de elementos tóxicos no solo. O uso de cânhamo em Chernobyl virou caso de estudo global. E hoje sabe-se que ele é a melhor planta a ser utilizada como fitorremediação. Não apenas em áreas radioativas, mas também é usado em solos poluídos por petróleo, chumbo ou mercúrio. Uma planta que passou décadas sendo proibida, de repente se tornou a principal aliada em uma das maiores tragédias da humanidade. Em 1988, a revista norte-americana High Times criou a Cannabis Cup, a Copa do Mundo da Cannabis. A primeira edição foi em Amsterdã, na Holanda, um país conhecido mundialmente por ser mais tolerante quanto ao uso da erva. Desde então, anualmente, a competição é realizada em locais diferentes ao redor do mundo e sempre levada muito a sério. A competição reúne vários produtores e cultivadores do mundo todo que competem em várias categorias tais como melhor flor, melhor comestível, melhor concentrado e várias outras modalidades. Todos os produtos são julgados por especialistas no assunto, que analisam tudo criteriosamente. Atualmente, a competição acontece por vários estados norte-americanos, tornando-se uma verdadeira feira agropecuária psicodélica, ajudando a divulgar a indústria da cannabis. E sim, os vencedores levam para casa troféus de cannabis. E por último, mas não menos importante, há um caso bastante curioso envolvendo a cannabis por aqui mesmo, em terras brasileiras. Em 1987, centenas de latas de cannabis apareceram misteriosamente nas praias do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Para surpresa de todos, o motivo? Uma grande operação contra o tráfico internacional que forçou criminosos a se desfazerem da carga no alto mar até que essas latas chegassem até nós. Nessa época, esse episódio desencadeou uma verdadeira corrida do ouro verde, com vários pescadores, surfistas e moradores locais vasculhando as praias atrás de uma dessas latas. Conforme estimativas da Polícia Federal, toneladas de latas foram descartadas no oceano. As latas eram chamadas de prensado gourmet, justamente por virem bem embaladas e protegidas da umidade, um verdadeiro luxo para os padrões do tráfico. A polícia acabou conseguindo apreender a maioria delas, mas ainda assim vários moradores conseguiram sua parte e puderam levar uma latinha para casa. Foi o verão da lata. Vamos bater lata.